A paz do Senhor, irmãos e irmãs, guerreiras e guerreiros de oração, adoradores de Cristo e demais irmãos que ouvirão este áudio. Hoje o assunto é: quem rejeita a verdade de Deus será entregue ao espírito do engano. Quando as pessoas ouvem a verdade de Deus, elas têm a possibilidade de escolher, e aqueles que não recebem a verdade serão entregues ao poder sedutor. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo do 9 a 12, diz assim: A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É muito sério. O inimigo pode enganar de maneira grave e contínua qualquer pessoa que rejeitar a verdade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 e 2, diz assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Observamos isso acontecer com frequência. Já se perguntou como você pode enxergar a verdade de Deus de forma tão clara enquanto há quem não consiga vê-la de jeito nenhum? Isso acontece porque, em algum momento, eles escolheram rejeitar a verdade de Deus e acreditar na mentira. Assim foram entregues ao engano do inimigo. Não é apenas uma condição temporária até que eles caiam em si. É uma imensa fortaleza que requer enorme libertação do libertador, diante de grande arrependimento e despertar por parte do enganado. Antes de aceitar Cristo, pessoas buscam várias práticas e religiões ocultistas, tentando encontrar o caminho para Deus. Um desses supostos caminhos é uma religião que afirma não haver mal no mundo. O mal existe só em nossa mente, de modo que se nos livrássemos de todo o mal de nossa mente, não haveria mal em nossa vida. Até parece, né? É evidente que as coisas não funcionam assim. Quem você acredita ser o autor dessa religião? Sim, o próprio enganador. Se ele nos fizer acreditar que o mal existe apenas em nossa mente, poderá realizar qualquer coisa por nosso intermédio e nos fará acreditar que é uma boa ideia. Que engano! Quando conhecemos o Senhor, podemos ver a real identidade do mal, e isso nos liberta. Quando você entende que Jesus destruiu o poder do inimigo, isso é fortalecedor. Mas você precisa saber quem é o seu inimigo. Você não pode ser guerreiro ou guerreira de oração sem acreditar que há ou que haverá uma batalha. Se você não acredita que existe um inimigo, seus olhos foram cegados para a existência do mal em conformidade do plano dele. Você tem o poder de escolher a luz ou as trevas. Quem escolhe o caminho errado jamais conhecerá Deus. Sim, as pessoas podem dar lugar a um espírito maligno em sua vida e ser enganadas o suficiente para cumprir suas ordens. E então, coisas malignas acontecem. Mas o futuro eterno daqueles que fazem tais coisas sem arrependimento diante de Deus é uma vida inteira separada dele. Algumas pessoas não percebem que tudo de bom neste mundo resulta da benevolência de Deus. Separar-se dele não será tão divertido quanto imaginam. O inimigo de nossa alma tentará nos oprimir. Ele nos afligirá com situações e condições cujo intuito é desencorajar, desgastar, roubar e destruir. Pode ser por meio de situações exteriores que nos acometem. Todas já vimos nos noticiários a força avassaladora das inundações. O poder destrutivo da água vai muito além da nossa imaginação. Contudo, quando o inimigo entra em nossa vida com essa magnitude de destruição,
O poder do Senhor levanta uma barreira contra ele, e o inimigo se torna fraco e é incapaz de fazer alguma coisa. Isaías 59:19 diz: Pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. Glória a Deus por isso. O Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Tudo que vem de Deus é bom e puro. Tudo que vem do inimigo é corrompido. Quando vemos as pessoas odiando ou escravizando umas às outras, podemos saber com certeza que o inimigo é responsável. Quando vemos pessoas passando fome sem ter onde morar ou sendo maltratadas sem receber ajuda, sabemos que o inimigo é o responsável. Quando vemos pessoas sendo assassinadas, devastadas por doenças, perseguidas, vítimas de guerra, sabemos que o inimigo é o responsável. Tudo isso acontece quando as pessoas rejeitam a verdade de Deus e permitem que as mentiras do inimigo prevaleçam. Nossas orações podem fazer a diferença. Somos todos parte da mesma família humana. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Está lá em Atos 17:26. Deus cuida de todos, até mesmo das piores pessoas. Aquelas que não querem nada com Ele mesmo, Ele cuida. Devemos orar pedindo que nossos inimigos humanos se ajoelhem em arrependimento diante de Deus. Não diante de nós, irmãos. Se pessoas querem que os inimigos se ajoelhem diante de nós de maneira nenhuma. Quem somos nós? Nós não somos nada. Mas nós devemos orar para que essas pessoas venham reconhecer Deus como seu Salvador. Cabe a Deus responder a essa oração que nós vamos fazer, né? Que elas venham se ajoelhar diante dele. Adão e Eva tinham domínio sobre a terra, mas perderam esse privilégio quando o inimigo os persuadiu a desobedecer. Graças a Jesus, porém, Deus nos deu novamente domínio sobre a terra. Salmo 115:16 diz assim: Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos homens. Nós temos o controle de nossa vida e não o inimigo. Portanto, precisamos tomar a iniciativa de estar no controle. E isso acontece quando guerreiros e guerreiras de oração oram. Vamos orar? Aleluia. Glória a Deus.